4 da carta de Paulo aos Efésios. Efésios, capítulo de número 4. Aleluia. Nós vamos estar hoje falando sobre como não deveis andar. Amém? Meus queridos, sábado à noite será aqui a festa do coral. Convocamos todos os irmãos para estarem aqui conosco na festa do coral. Então, os irmãos não faltem, venham participar deste grande conclave espiritual. Vão ter outros corais aqui também apresentando o louvor, adorando ao Senhor nosso Deus. Então vamos lá. E digo isto, versículo 17, 4 e 17, tá bom? E digo isto e testifico no Senhor, para que não o quê? Mas como andam também os outros gentios, em que? Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Diga comigo o versículo 20, vamos lá? Mas vós, se é que tendes ouvido, e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. De quem? Mais uma vez, do que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revestir de quem? Do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Coloca a sua Bíblia no assento que está do teu lado. Olha para alguém que está do teu lado e diga: ó, velho homem, jamais. Nós precisamos viver em novidade de vida, nova criatura. Isso, tomem assento em nome do Senhor Jesus, glorificando e exaltando ao Senhor nosso Deus. Amados, segunda passada nós falamos aquilo que o apóstolo Paulo ensinou para os obreiros e os irmãos em Éfeso, e ele disse que deviam andar como era digno da vocação em que fosse chamado. Nós fomos chamados para ser diferentes, fomos chamados para ser separados, fomos chamados para ser abençoados, fomos chamados para ser santos. E aí nós discorremos sobre isso. Agora o apóstolo Paulo vai falar como nós não devemos andar. E Paulo, ele vai trazer aqui uma informação importantíssima para o que ele chama agora de um ponto de referência para os crentes em Éfeso. Ali, certamente, Éfeso, quando era o templo central da deusa Diana, e a mitologia grega tomava conta daquele povo, então eles tinham os seus jeitos de servir, de adorar, de andar, de buscar, de permanecer, de viver. Mas uma vez que foram salvos por Cristo, eles deviam mudar agora a rota, mudar o sentimento, mudar o jeito de fazer as coisas. E aí Paulo ele diz: digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis. Eu não devo andar, nós não devemos andar,
para que não andeis mais como andam também os outros, aqueles gentios que viviam de uma vida do passado, do velho homem. E aí Paulo vai dizer aqui, primeiro lugar, na vaidade. Esta palavra vaidade, ela traz para nós no original uma expressão de futilidade. Mataios significa futilidade. E aí ele diz na vaidade do seu sentido, porque eles viviam na futilidade do mundo, sem entender por que era que dentro da vida deles, eles começaram, criaram, ali viveram, praticando a vida do pecado e se acostumaram. Mas irmãos, eu digo uma coisa sem medo de errar do que aquilo que eu estou dizendo aqui. O dia eu não nasci num berço evangélico, mas o dia em que eu aceitei Jesus como meu Salvador, e eu gosto muito de cruzada, porque eu aceitei Jesus num culto ar livre, no meio da rua. Eu já disse aqui para os irmãos, quando entreguei a minha vida, eu voltei de lá para casa dizendo, a partir de hoje eu não posso mais pecar, a partir de hoje eu não posso mais fazer o errado, a partir de hoje eu preciso viver uma vida santa, a partir de hoje a minha vida tem que ser diferente. Eu disse, eu vou chegar em casa e já vou ver como é que os crentes são. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente vai buscar o Espírito Santo, ele entra na nossa vida e começa a fazer mudança, e quando ele começa a fazer mudança, a gente já quer, mesmo errando, a gente já procura fazer o certo. É assim ou não é? Então a igreja precisa entender isso. Era Paulo falando para aqueles crentes. E ele diz, porque é uma vida de futilidade, fazendo as coisas erradas, fazendo as coisas de qualquer jeito. E Paulo está preocupado com os crentes que perderam aquele sentimento de fazer o certo, de andar como eles deveriam andar, como eles deveriam estar andando. E aí ele vai dizendo mais na frente, ele vai dizendo, entenebrecidos no entendimento. Por que entenebrecidos no entendimento? Porque a palavra entenebrecido no original, ela traz algumas descrições de tradução para nós, mas aqui ela dá uma visão de que entenebrecido é aquele que perde a visão, ele começa a enxergar escurecimento, ele não consegue enxergar tudo claro, ele começa a perder, e se nós perdermos a visão, irmão, nós vamos ser guiados, e se a gente for guiado do jeito certo, a gente vai chegar no lugar certo, mas se for guiado do jeito errado, nós vamos alcançar o lugar errado. É por isso que o salmista Davi, ele vai escrever lá no Salmo de número 1, se tiver aí na tela, pode colocar o Salmo de número 1, olha o que Davi escreve lá no Salmo 1, escute bem esse texto e leia junto comigo, bem-aventurado o varão, que não anda segundo o quê? Nem se detém, e nem se assenta. Aqui ele está dizendo que não anda, começa dizendo que não anda, porque se você andar segundo o conselho dos ímpios, o resto vem, as outras coisas vão acontecer. É fato, porque se você seguir um ímpio, você vai andar no caminho dele, daqui a pouco você vai estar fazendo a segunda coisa que o salmista disse que não era para fazer, nem se detém no caminho dos pecadores. Mas se você anda com ímpio, você vai para o caminho dos pecadores, daqui a pouco você está sentado naquela mesa, aonde tem uma latinha, e que desce redondo, mas vai descer redondo, mas crente vai subir, porque ele não precisa da latinha, ele não precisa dessas coisas, ele vai buscar a presença de Deus. E aí o salmista vai dizer, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Irmãos, a pior coisa
é um crente tomar conselho com ímpio. E eu já vi crente tomando conselho com ímpio. Pode ser o melhor crente, aliás, o melhor ímpio, mas é ímpio. Pode ser o ímpio mais digno, mas é ímpio. Nós temos aonde tomar conselho. Pastor, onde é que a gente vai tomar conselho? Na lei do Senhor. Porque Ele vai dizer, antes tem o seu prazer aonde? E na sua lei. Quem não faz esses 3 ofícios, vão fazer estes aqui. Pois será o que? Como uma árvore plantada onde? Junto ao ribeiro de águas. Pastor, será como? Não será uma. Alguém às vezes lê o texto e diz, irmão, eu sou uma árvore plantada. Você não é uma árvore. Você será como uma árvore plantada. Toda árvore em beira de ribeiro, ela fica frondosa. Ela tem copa, ela tem folha. As folhas não caem, aleluia. Mas dá fruto em quê? Na estação certa. Então você é o servo do Deus Altíssimo, que não toma esses conselhos. E aí você não vive numa vida de futilidade. Aí o texto vai seguir em frente, agora voltando para Efésios. Ele diz assim, separado da vida de Deus. A terceira aqui, é porque aquele povo vivia separado da vida de Deus. Os gentios viviam separados da vida de Deus. Ou seja, viviam na vaidade, com os olhos fechados e separados de Deus. Quem está separado de Deus não consegue enxergar a luz. E quem não consegue enxergar a luz vive em trevas. Aí o escritor, exatamente o escritor, o profeta Isaías, ele tendo uma visão de Deus e do Senhor Jesus, ele começa dizendo que a terra que era entenebrecida e angustiada, ela viu raiar a luz. Isaías consegue ver Jesus ao longo de mais de 700 anos, ele consegue ver Jesus, uma luz poderosa para iluminar o nosso caminho. É Jesus, irmão. Amém? Aí no capítulo de número 2, 5 de 2 Coríntios, vê se você coloca aí para nós, capítulo 5 de 2 Coríntios, do versículo de número 17 ao versículo de número 21. Vamos lá, toda a igreja pode ler. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Versículo 18. E tudo isso provém de quem? Que nos reconciliou com quem? Por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Aguarde só neste aí. Ele, além de nos reconciliar, agora Ele nos dá um ministério da reconciliação. Crente cheio de Deus, que está com a vida em Deus, ele não perde o ministério da reconciliação. Você pode glorificar a Deus por isso? Não perde. Versículo de número 19. Isto é, Deus estava em quem? Reconciliando consigo quem? Consigo quem? Se o mundo, Deus estava reconciliando o mundo, por que é que nós devemos ter conciliação com o mundo? O mundo não nos pertence, o mundo não está mais no meio de nós. Nós somos agora santo, e santo é separado. Nós somos separados do mundo. O mundo vai jogar coisa aí para poder tentar atrapalhar, mas a igreja de Cristo Jesus, ela tem uma vida santa separada.
e não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós o quê? Da reconciliação. Você já prestou atenção como é rico o crente? Porque a salvação do crente não só fica com ele. Só fica com ele, não. Ele tem um ministério da reconciliação. Mas tem crente que tem um ministério da divisão, da separação, da extorsão, da confusão, da complicação. Ele vai para o outro lado. Mas nós temos que ter o ministério da santificação, da reconciliação, da visão espiritual. Nós temos que ter o ministério da regeneração, da salvação, de uma vida devotada a Deus. Irmãos, nós temos muitos problemas, é verdade, a igreja enfrenta problemas. Jesus não nos negou isso, ele disse: no mundo tereis, mas ele disse: tende o quê? Aflição não pode parar o crente, irmão. Problema nós vamos ter todos os dias, dificuldade todos os dias. Tem gente que diz: eu vou entregar o ministério, vou entregar o trabalho, vou entregar a coisa por causa da aflição. Você vai continuar com a aflição. É melhor você estar na presença de Deus, adorando a Deus, buscando a Deus, falando com Deus, recebendo de Deus. Agora do que dizendo: eu perdi. Meus amados, o que Jesus perdeu por nós, mas você hoje está aqui salvo. Quem é salvo aqui? Levanta a mão. É isso. Mais um. Vamos lá. Colossenses 1, 20 e 21. Pode ir lá, abençoada. Colossenses 1, 20 e 21. E que havendo por ele feito o quê? Pelo sangue da sua cruz, por meio dele, o que aconteceu conosco? Reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão aonde? No céu. Agora você tem a reconciliação da terra e a reconciliação do céu. É por isso que João, aleluia, quando ele foi arrebatado, ele estava vendo tudo na terra. As 7 cartas da igreja, ele é arrebatado e dizendo: Senhor, escreve, escreve, escreve. Mas de repente ele ouve uma porta, ele olha para o céu e vê uma porta aberta no céu, e a mesma voz que gritou com ele da outra vez, gritou de novo e disse: ei, sobe para cá. E ele foi olhar para o céu, lá dentro do céu, e ver as coisas lindas do céu. Quem quer um dia chegar lá, levante a sua mão. Oh, glória! Pode glorificar Jesus, que vai chegar a esta hora. Versículo 21. E vós também, que no outro tempo eram o quê? E o quê? No entendimento pelas vossas obras más. Não é obras boas, obras más. Agora, contudo, vos reconciliou. Reconciliou. É por isso que nós não podemos ter mais obras más. Eu vou acabar com o irmão. Vou jogar na internet. Vou destruir. Vou fazer e desfazer. Se eu puder, ele estiver no meio da rua, eu passar com o carro, eu jogo lama nele. Tem outro que ainda diz: se ele estiver no meio da rua, eu passo por cima dele. Isso é obra má. Você agora tem obra boa. Fala isso para o irmão que está do seu lado. Diga: a tua obra não é má, a tua obra é boa. E obra boa pede perdão. Obra boa traz reconciliação. Obra boa faz coisas boas.
Obras boas tem coração aberto para perdoar, para libertar, para transformar, para edificar. Obra boa não fica marcando ninguém. Obra boa tem a presença de Deus na vida. Aleluia! Glória! Alabacaria, séria. E aí ele diz ainda mais, pela ignorância. Ignorância. Ignorância significa, irmãos, uma vida imoral, ou pelo menos amoral, porque tem moral, imoral e amoral. O moral é aquele que faz as coisas dentro do seu caminho. O imoral é aquele que age dentro da imoralidade. E o amoral é aquele que faz as coisas sem perceber que fez o errado. Porque não existe uma cultura da dignidade real, moral. E aí eles estão vivendo numa vida de mundo, mas ele precisa. A ignorância. E aí, esta ignorância, ela tem duas variáveis. Tem a ignorância, que ela é perdoável, e tem a ignorância culpável. Tem aquela que leva à culpa e tem aquela que leva ao perdão. Se você abrir Atos de número 17, versículo 30, a ignorância perdoável. Vamos lá, Atos 17, 30. Mas Deus, não tendo em conta o tempo de quem? Da nossa ignorância, anuncia o quê? A todos os, em todo o, que é o quê? Porque o tempo da ignorância era o que nós estávamos, era que o povo de Éfeso vivia, mas a palavra chegou lá e disse, se arrependam, porque é chegado o reino de Deus. Foi isso que Jesus mandou os discípulos pregar, arrependei-vos, porque está chegando o reino de Deus. E esta palavra é interessante, porque quando nós observamos, uma da variação da outra, a ignorância, ela vem agnose, e a outra, agnosia. Ou seja, pequenas diferenças, mas 1 Pedro, agora essa que é culpável, 1 Pedro 2:15. 1 Pedro 2:15, para que nós possamos ver o que ele vai dizer. Porque assim, é o quê? A vontade de Deus, que fazendo bem, tapeis a boca de quem? De quem? Dos homens loucos. Aleluia. Tapeis a boca, a ignorância dos homens loucos. Porque essa aí é culpável. Porque essa loucura aí, ele está falando de homens nércios, de homens ímpios. Então nós temos aqui, irmãos, agora vamos observar da seguinte maneira. Aí o apóstolo Paulo diz da seguinte maneira: devemos agora, você vai para o versículo de número 22, para que nós possamos rapidamente, para a gente encerrar no horário. Versículo de número 22. Vamos lá, Efésios 4:22, que quanto ao trato passado, o que acontece conosco? Do velho, e que se corrompe pelas concupiscências do engano. O velho homem é levado pelas concupiscências do engano. Nós sabemos que tem as concupiscências, que essa palavra é meio ruim para falar, mas é isso mesmo, concupiscências da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E é interessante quando nós olhamos para esse texto, porque quando a gente olha para essa questão da concupiscência
do engano, nós vamos observar que lá no Éden, a mulher chamada Eva, ela foi levada ao engano, mas não foi por falta de aviso. Foi levada ao engano, mas não foi por falta de aviso. Só que são concupiscências, porque a pessoa, ela e o seu esposo Adão, eles deixaram viver nessa concupiscência por causa da soberba da vida, da carne, dos olhos. A árvore era boa de se comer, era bela aos olhos, e eles ainda tinham, de usar uma expressão bem antiga, de lambuja, ainda a promessa de que seriam igual a Deus. Aí eles vão e se corrompem. Mas aí a Bíblia fala que tem o segundo Adão. Não é verdade? E quem é o segundo Adão? Quem é o segundo Adão? Jesus. E aí Jesus, o diabo diz, esse aqui eu vou dar um jeitinho nele também. Pega e vai tentar Jesus depois de 40 dias e 40 noites jejuando. E busca ele e leva no alto do monte e diz assim, está vendo esse reino aí? Tudo é meu. Mas se tu prostrares e me adorar, isso é concupiscência da vida, concupiscência dos olhos. Aí Jesus disse, só a Deus adorarás, só a Ele servirá. O mundo, irmão, está cheio de pratos grandes e bonitos para você, mas você já despojou-se do velho homem, agora você tem Cristo em sua vida, é o marco futuro, você é nova criatura em Cristo Jesus, o velho homem já passou, e agora você está em Cristo. Quem está em Cristo? Quem está em Cristo, adore a Deus. Alabash, alabahai. Mas ele diz agora no versículo de número 24, revestindo-vos do novo homem, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é o quê? Preste bem atenção. Criado em verdadeira justiça e santidade. Preste bem atenção, o primeiro homem, quanto ao trato, vos despojei do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Já no segundo, aí ele vai dizer da seguinte maneira, agora, do novo homem, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus, é criado em verdadeira o quê? E santidade. Primeiro a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem derramou o sangue por nós? Quem deu a sua vida no Calvário por nós? Se Ele é a verdade, Ele traz a verdadeira, aleluia. Então é a verdadeira, o quê? Verdadeira justiça. Justiça só pode nos dar, segundo Paulo, aquele que é justo. E quem é justo é Jesus. E aquele que for santo deve santificar-se mais. E aquele que é justo, faça justiça ainda. Ou seja, se somos justificados por Cristo Jesus, porque nós temos a verdadeira justiça nele, porque somos novos em Cristo Jesus, e agora nós temos a possibilidade de sermos santificados. Justiça e santidade. Agora, irmãos, prestem bem atenção no texto. Vamos lá mais para frente. Aqui ele está falando de despojar, renovar e revestir. Olha lá. Ele diz assim, né? Despoja, renova e reveste. Despojar do velho homem, renovar para ser um novo homem e revestir. E aí é onde a gente vai encontrar de Deus
porque nós somos criados em verdadeira justiça e santidade. Aí ele traz recomendação para não mais fazer o que nós fazíamos no passado. Primeiro, versículo de número 25, vamos lá. Se nós somos nova criatura, nova vida, nós santos, versículo 25, vamos lá. Pelo que deixai o quê? E falai o quê? Cada um com seu, porque somos o quê? Irmão, se nós somos membros dos outros, você vai dizer assim para essa mão, pega no revólver que é bom. Aí a outra diz, mão, não pega não que não é. Não, se nós somos membros de outro, nós temos que levar o quê? A verdade. Verdade. Agora, o que tem de gente que se presta para contar mentira e pensa que está fazendo legal. Ele inventa coisa, varia coisa, arruma coisa, para poder sair por aí disseminando mentira. Eu sou assim daquele tempo, já falei isso para os irmãos várias vezes, mas eu quero que você não zangue comigo, não, faça isso. Coloque a mão com muito carinho no ombro do teu irmão e diga assim, não aceita mentira. Aceita não. Fala assim, fica na verdade. Se alguém chegar na tua casa contando mentira, repreende ele, em nome de Jesus. Se falar, me disseram, você vai repreendê-lo em nome do Senhor Jesus. Uma vez saiu uma história lá na cidade que eu morava, lá em Parauapebas. Aquele apresentador Ratinho, né? Diz, olha, o Ratinho xingou o prefeito da cidade de Parauapebas. Aí um irmão chegou e me contou, o senhor viu que o Ratinho xingou o prefeito? Eu disse, não. Eu digo, você viu? Ele disse, não, me contaram. Aí eu disse, quem te contou? Ele disse, foi o fulano de tal. Mas ele viu? Não, contaram para ele também. Aí vai um disse, não me disse, um disse que contou, o outro que não contou, um que viu, o que não viu. Está inventando história, irmão. Está mentindo. Às vezes a gente fica perguntando, tem gente que já até fez uma pergunta. Outro dia desse eu fiquei sabendo que surgiu uma pergunta numa escola dominical. Por que é que Jesus não faz mais igual naquele tempo que o Espírito Santo matou Ananias e Safira? Eu digo que é porque nós ia ficar sozinhos aqui. Que ia morrer de gente, mentiroso. É arriscado não sobrar ninguém. Ali foi para dar exemplo para aquele povo, para eles criarem temor. Porque se fosse pegar mentiroso, irmão, dava problema. Daria problema sério. Mas tem gente que gosta de fazer futrica. Aí ele diz assim, deixai a mentira. Mas ele dá um outro exemplo aí, no versículo de número, o versículo seguinte, vamos lá, 26. Irai-vos e o quê? Não se põe o sol sobre a vossa ira. Contam a história de uma irmã que ia no meio da rua. Segura aí, Estevão, que eu já vou terminar, tá? Conta a história de uma irmã que ia no meio da rua, a outra encontrou e estava com raiva dela e começou a falar com ela. A senhora é isso, a senhora é aquilo. E aí uma amiga estava do lado e ouviu aquela história todinha e xingou e falou, e a irmã aqui segurando. E aí, de repente, a mulher falou tudo que tinha que falar, foi-se embora. Aí a outra olhou para ela e disse, mulher, você é uma mulher crente mesmo. Você ficou tão serena, não falou nada. Ela disse por fora. Por dentro eu estava me ardendo. Se eu pudesse, eu pegava ela e matava. Mas eu não posso. Porque não vai merecer, ou seja, irou, mas não
Pecou. Mas às vezes é difícil, mas a gente tem que fazer. Porque está na palavra de Deus. Não é verdade? Quantos concordam, digam amém? Amém. Agora, versículo de número 27. Não des lugar a quem? Irmão. Que tem de gente que dá lugar ao inimigo. Eu só me lembro de Pedro, né? Quem dizem os homens que eu sou? Aí ele diz quem? Tu és o Cristo de Deus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí daqui a pouco Jesus diz, olha, eu vou morrer. Diz, não vai não. Vai não. E aí, parece que Pedro é um exemplo que a gente encontra tudo, quase tudo em Pedro, né? Quase tudo. Negou Jesus. O diabo se apossou dele. O Pedro passou por uma situação meio complicada, porque Jesus teve que dizer, para trás de mim, Satanás. Uma vez eu andando com o pastor Antônio Gilberto, saudosa memória, o escritor, né, da CPAD, e aí ele estava esperando um Pedro. E o Pedro é que ia levar ele para o aeroporto. Eu disse, pastor, eu levo o senhor para o aeroporto, porque o Pedro não vem. Ele disse, vem, ele me prometeu. Eu digo, o Pedro não vem, pastor. Ele disse, mas ele me disse, pastor, irmão Wilton, que ele falava assim, irmão Wilton, ele disse que vem. Eu digo, pastor, lembra do Pedro da Bíblia? Aí ele pegou e disse, é verdade, rapaz, agora que eu estou lembrando de um outro Pedro que já me enganou. Vamos embora. Eu fui levar ele no aeroporto. Então, às vezes, tem uns que batem, irmão, parece que é. Mas eu quero dizer, os Pedro que tem aqui, não fique zangado comigo não, pelo amor de Deus. Tá? Não tem Pedro aqui, né? Graças a Deus. E os que tiver já são transformados. Aleluia. Mas ele diz, não dê lugar a quem? Ao diabo. Depois ele vai dizer, versículo seguinte, vamos lá? Aquele que o quê? Não. Antes o quê? Trabalho. Fazendo com as mãos o que é? Porque tinha gente que era acostumado a pegar coisa alheia. Olha, irmãos, eu digo, uma vez eu fui levar um cidadão num centro de recuperação, e eu achei interessante a forma que eles falaram. Nós chegamos lá para internar um rapaz. E o rapaz, ele era bem de situação, trabalhava, estava precisando se recuperar, que ele passou por um período de vício. E aí o moço lá eles abrem a mala para ver se não tem nenhuma coisinha lá que usa, né? E aí falou para a esposa dele, moça, tira tudo que tiver aqui de roupa de marca. Porque às vezes o rapaz, o interno, lava a roupa e pendura ali e ela cai no chão. E aí o que cai no chão, aparece um e pensa que caiu no chão, não é de ninguém, ele leva. Ou seja, ele não chamou ninguém lá de ladrão. Então ali está dizendo, aquele que furtava. Porque certamente Paulo já sabia que lá na igreja de Éfeso tinha alguns crentes que já andavam mexendo com o negócio do furto. Tem gente que às vezes não consegue enxergar nada para ele não pegar. E diz, não, mas eu achei. Quem já perdeu Bíblia na igreja? Levanta a mão. Olha aí, porque vocês não botaram debaixo do braço, senão tinha perdido, né? Então, às vezes você furtava, não furte mais. Paulo está orientando, mas vá trabalhar com as mãos. Às vezes é alguém que saiu lá do presídio, foi até preso por causa disso, aí ele tem que parar. Mas aí Paulo, ele vai orientar da melhor maneira. Aí vai o versículo de número 29. Vamos lá. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, enganosa, mas só a que for boa para o quê? Promover o quê?
a edificação, para que dê graças aos que ouvem. Ou seja, em vez de ficar falando lorota, falando bobagem, inventando história, mentira, fala coisas que glorificam e que exaltam o nome do Senhor Jesus. A igreja primitiva, ela adorava a Deus todo o tempo. Ela saía com salmos, com hinos espirituais. Aí, para nós encerrarmos, ele diz o seguinte, versículo 30, vamos lá. Na qual estás o quê? Selado para o dia da... Não entristeçais quem? Por quê? Porque nós estamos o quê? Para o dia... Irmãos... Quem vai nos levar ao encontro do noivo é o Espírito Santo de Deus. É Ele que Jesus disse, eu não vos deixarei órfão, eu vos mandarei o outro Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não conhece. Ele é o Espírito Santo de Deus. Nós não podemos entristecer o Espírito Santo de Deus. É através dele que tem salvação, é através dele que tem unção, é através dele que tem graça, é através do Espírito Santo que nós temos sabedoria, é através do Espírito Santo que nós pregamos o Evangelho, é através da presença do Espírito Santo que nós estamos na rua pregando, é através do Espírito Santo que a igreja continua adorando. Quem tem a presença do Espírito Santo é Ele, para Ele que nós estamos aqui, aleluia, fazendo a obra para o Mestre Jesus, através do Espírito Santo. Você pode dar um minuto de glória a Deus aí, por causa da presença do Espírito Santo. Fique em pé e adore a Jesus nessa noite. Adore a Jesus nessa noite. Aleluia! Adore a Deus nessa noite. Oh, glória! Fecha os teus olhos. Vamos agradecer a Deus. Vamos agradecer a Deus. Vamos orar nesta oportunidade. Você veio nessa noite, você saiu da tua casa e o Espírito Santo de Deus quer te encher, quer te alegrar, quer te abençoar, quer promover em você uma vida santa, uma vida cheia de Deus, uma vida, a palavra do Senhor vai dizer também, não extingais o Espírito Santo. A igreja que já perdeu o Espírito Santo, ela não pode fazer a obra. A igreja que já perdeu a presença do Espírito Santo, ela não pode mais pregar, mas o Espírito Santo está no meio da igreja. Quem tem a presença dele, levanta a mão. Você pode fazer um minuto adorando a Deus. Vai dando glória, vai dando aleluia, vai falando outras línguas, vai adorando. Um minuto adorando a Deus, um minuto exaltando ao Senhor, um minuto. Deixa o Espírito Santo te encher nessa noite, deixa o Espírito Santo alegrar a tua alma nesta noite. Adore a Deus aí por um minuto, vai. Deixa Deus entrar com ação na tua vida. Deixa o Espírito Santo mover a tua alma. E eu preciso. Pode adorar. Use as palavras. Oh glória, oh glória, oh glória, oh aleluia. Nas minhas fraquezas, Meu Deus,
Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam pro bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido. Você quer nessa noite receber de Deus algo novo? Nós já vamos orar. Você levanta a sua mão para o céu. Aleluia. 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 Daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu está subindo. Nós já vamos encerrar. Tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, quer reconciliar hoje? Tem alguém que está desviado, afastado, distante, frio, morno, congelado, e quer reconciliar? Sai do seu lugar e vem aqui, ou levante sua mão se você